Sejam todos muito bem-vindos aqui à casa do Dr. Bezerra. Mais uma vez, vamos acalmar nossos corações, vamos ouvir a Ave Maria, procurar nos harmonizar no ambiente. A espiritualidade está aqui desde cedo, higienizando, limpando esse ambiente para nos receber. Então vamos nos harmonizar, nos acalmar, silenciar, para que nós possamos absorver toda essa energia que a espiritualidade está emanando para nós nesse momento. É sempre muita alegria quando estamos aqui na casa do Dr. Bezerra, essa casa abençoada. A espiritualidade está sempre aqui nos acolhendo, nos emanando, as suas boas vibrações, as suas boas energias. Então vamos aproveitar esse momento aqui para acalmar nossos corações, para nos conectar, para que saiamos daqui mais tranquilos, com o coração em paz, bem melhores do que chegamos. Tem alguém chegando hoje aqui pela primeira vez? Seja muito bem-vinda. Quando se precisar de alguma orientação, de alguma informação, estamos à disposição após a palestra, tá bom? E para qualquer pessoa que esteja aqui, que já frequente a casa também, se precisar de alguma informação, estaremos sempre à disposição. Hoje nós temos o prazer de receber nosso querido Seu Jaime, que vem aqui com muito carinho sempre nos falar sobre o Evangelho. E hoje o tema de hoje é Pedi e Obtereis. E nós vamos fazer o preparo pelo livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, a lição 129, Serviço de Salvação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. Os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. E é forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais, nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes, surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá, em grande número de ocasiões, à expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata, e por isso um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar, e o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. São palavras de Emmanuel. Então, já harmonizados com esse ambiente de luz e de paz, nós elevamos o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, esse Mestre de amor, que está conosco, que nos recebeu aqui nesse planeta, que sempre nos acompanha e nos dá todas as possibilidades para que nós consigamos chegar à nossa felicidade, para que nós possamos percorrer esse caminho que Ele ilumina para que nós possamos
andar por ele. Mestre Divino, abençoa todos nós que aqui estamos, abençoa o seu Jaime, que ele possa estar com bastante calma em seu coração e paz, trazendo para nós o fruto do seu estudo, e que todos nós estejamos atentos ao que vamos ouvir para interiorizar todos os seus ensinamentos, Mestre. Que a tua luz esteja presente em nossos corações e nesse ambiente, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa tarde. Que Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, os espíritos mentores e benfeitores desta casa, os espíritos de luz, estejam conosco. Permita que nós possamos compreender os estudos dessa tarde, utilizá-los em nossa vida cotidiana, fazer uma reforma íntima no nosso modo de ser, de pensar e de agir, procurando fazer o bem e a caridade com muito amor no coração. Meus amigos, em primeiro lugar, quero agradecer a administração dessa casa por ter me convidado para falar sobre um tema especial. Principalmente amanhã, nós comemoramos, a Páscoa. E se nós reportarmos a 2024 anos, 20 séculos, depois de Jesus ter sido crucificado, houve o renascimento. E nós vamos falar sobre uns ensinamentos de Jesus para que nós possamos acreditar. Jesus falou para nós: tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Mas muitas vezes nós pedimos algumas coisas que não são boas para nós. Pedir, nós podemos pedir. Uma coisa nós temos que ter certeza: sempre receberemos aquilo que nós estamos precisando. Antes de começar esse capítulo, pedir e recebereis, em 2011, eu recebi um e-mail do meu amigo e palestrante Roberto Michalski. E nesse e-mail tinha uma mensagem recebida por Divaldo Pereira Franco, e ele está falando uma coisa que é para nós que estamos aqui, nós que estamos ouvindo essa palestra. E eu vou ler essa mensagem. Ela se denomina convocação. Não fomos chamados por Jesus nós fomos chamados para Jesus para tornar o mundo melhor. Não foi por acaso que na hora última a voz do Divino Pastor chegou até nós. Não nos encontramos no mundo assinalados apenas pelos delitos e os erros pretéritos. Somos os servos do Senhor em processo de aperfeiçoamento para melhor servi-lo. Nem a jactância dos presunçosos, nem a subestima dos que preferem a acomodação. Servi, meus filhos, com a instrumentalidade de que dispomos é o nosso dever. Observamos que a seara cresce, mas os trabalhadores não se multiplicam geometricamente como seria de desejar, porque estamos aferrados aos hábitos doentios que no momento da evolução antropológica serviram-nos de base para a transformação do instinto
em emoção edificante. A maneira mais segura de preservar os valores do Evangelho de Jesus em nós é através da vinculação mental com o nosso condutor. Saiamos da acomodação justificada de maneira incorreta para a ação. Abandonemos as reações perturbadoras e aprendamos as ações edificantes. Sempre dizemos que necessitamos de Jesus, sem cuja misericórdia estaríamos como náufragos, perdidos na grande travessia da evolução. Mas tenhamos em mente que Jesus necessita de nós, porque enquanto falamos a Ele pela oração, Ele nos responde pela inspiração. Ele age pelos nossos sentimentos, através de nossas mãos. Sejam as mãos que ajudam, abençoadas, em graus mais expressivos do que os lábios que murmuram preces contemplativas. A nossa postura no mundo, neste momento, é de misericórdia. Que nos importem os comentários deprimentes a nosso respeito, se valorizamos o mundo, respeitando os seus cânones e paradigmas. Não nos preocupemos com o que o mundo pensa e fala de nós através dos outros corações. No belo ensinamento de Jesus na casa de Lázaro, enquanto Maria o ouve e Marta se afadiga, temos uma lição extraordinária. Não é necessária ficar numa contemplação de natureza egoística, mas é necessário aprender para poder servir. A atitude de Marta é ansiosa, era a preocupação com o exterior. A atitude de Maria era iluminativa, a que parte dos tesouros sublimes da coragem e do amor, através da sabedoria, para poder melhor servir. O serviço é o nosso campo de iluminação. Nós outros, os companheiros da vida espiritual, acompanhamos as lágrimas que são vertidas pelos sentimentos de todos aqueles que nos suplicam ajuda e interferimos com a nossa pequenez junto ao Mestre incomparável para que Ele leve ao Pai as nossas necessidades. Mas bendigamos a dor sem qualquer laivo masoquista. Agradeçamos a dor que nos desperta para a verdade e que nos dilui as ilusões, que faz naufragar as aventuras das consequências graves antes que aconteçam. Estamos, portanto, convocando para a construção da sociedade nova, no qual o bem parará soberano, como já ocorre acima de todas e quaisquer vicissitudes. Filhos da alma, tende bom ânimo. Não recalcitreis contra o agulhão, nem vos permitais a deserção lamentável ou a parada perturbadora na escala difícil da sublimação. Jesus espera-nos. Avancemos. Suplicando a Ele, o amigo incomparável de todos nós, envolvemos os afetuosos corações em dulces vibrações de paz, na condição de servidor o mínimo e paternal de sempre, Bezerra de Menezes. Muita paz. Mensagem psicofônica recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco ao final da conferência pública realizada no Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, na noite de 14 de julho de 2011. Quando Jesus esteve aqui no planeta Terra, Ele falou para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser através de mim. Quando nós pedimos algo
a Deus através de Jesus, ou através dos espíritos protetores e de luz, o que nós pedimos chega a Deus. Mas para que nós possamos acreditar nisso, nós temos que ter fé. Será que nós temos fé? Será que nós temos a fé do tamanho de um grão de mostarda? Jesus falou que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos montanha. Todo mundo conhece um grão de mostarda? Todo mundo acha que tem fé do tamanho de um grão de mostarda? Eu gostaria de passar, por favor, para vocês, aqueles que já conhecem, para pensar um pouquinho. Aqueles que não conhecem, para, por favor, analisar. Por obséquio. Pode passar para mim? Olha o tamanho de um grão de mostarda. Amigos, pedir. No capítulo 27 desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, está o capítulo Pedi e obtereis. O que é que eu posso pedir a Deus? Quando eu recebo uma notícia de que eu estou com algum problema de saúde, muitas vezes aquilo dá um baque na minha vida. Como será agora? Nós já reparamos quantas vitórias nós já alcançamos na vida? Nós já reparamos que nós somos guerreiros, que nós lutamos e já vencemos tantas batalhas. Nós acreditamos que nós vencemos sozinhos? Não. Tem a ajuda de Deus. Jesus, quando curava-nos, Ele falava para nós: a tua fé te curou. Nós estávamos estudando hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, ao sábado. É uma turma pequena, mas fiel. Todo sábado às 3:30 da tarde, nós estamos naquela salinha ali. E nós estamos falando sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a fé que move montanhas. E Jesus fala para nós que se nós tivermos a fé de um tamanho desse grãozinho de mostarda que eu estou mostrando para vocês, nós podemos mover montanhas. Como é a nossa prece? Se Jesus falou para nós que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai a não ser através dele, como eu devo fazer uma prece? Senhor Jesus, peço ao Senhor para interceder junto a Deus Pai Todo-Poderoso por mim, para me auxiliar a ter fé, para que eu possa lutar e vencer essa batalha que eu estou passando. Ninguém está sozinho. Nós somos seres, graças a Deus, temos sempre companhias. E nós, como somos seres,
como somos seres que temos no nosso coração um sentimento que se chama amor, que ainda não sabemos amar como Jesus nos ensinou, mas nós vamos ter que aprender, porque a espiritualidade está falando para nós não temos mais tempo de ficarmos de braços cruzados, esperando aprender a amar. Nós temos que aprender a olhar o nosso semelhante como irmão, como filho de Deus. Nós temos que aprender a doar amor. Tanto que Jesus, quando estava naquele madeiro, que nós comemoramos ontem, o dia da crucificação de Jesus, antes dele fazer a passagem, ele falou para nós: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Tem pessoas que não sabem ainda que o perdão liberta. Tem pessoas que ainda guardam dentro do seu ser, do seu coração, algum ressentimento, algum melindre, alguma situação que ele passou e não perdoou. Aquele que perdoa se liberta. Como Jesus, e ele falou para Pedro, não é para perdoar uma vez, é para perdoar 70 vezes 7 cada ato que fazem contra você. Então, nós que estamos aqui na casa espírita, que estamos assistindo essa palestra, e Jesus falou para nós que todas as vezes que nós estivéssemos reunidos em seu nome, Ele estaria presente. E essa palestra é feita com muito amor. Existe uma preparação, não nossa, mas dos espíritos. E todos aqueles que estão aqui, ou estão em suas casas, que estão pensando em Jesus nesse momento, estão sendo tratados. Pedi e obtereis. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso. Vamos colocar isso em nossa mente, porque nós pedimos muito. Então, vocês já repararam que depois de uma batalha que nós temos, que nós vencemos, vem outra batalha? O importante de tudo é nunca desistir. O importante de tudo é continuar lutando, porque a vitória sempre virá, se você acreditar. Se você acreditar que é um filho de Deus, se você acreditar que você pode, você vence. Nunca desista. Lute. Nós fomos criados para aprendermos a amar. Nós temos a essência divina de Deus dentro de nós. Nós fomos criados por Deus. Nós somos irmãos, filhos de Deus. Tudo que nós fizermos aqui nesse planeta, nós estamos plantando para colher na erraticidade, no mundo espiritual. Nós somos compostos de um corpo que vai ficar aqui, de um perispírito ela fez com que cada um tivesse o seu corpo, moldou o nosso corpo, e de um espírito. Então, o espírito, o perispírito, vão continuar existindo. O meu corpo vai voltar para o pó. Mas, o mais importante, o que eu fizer aqui, o meu espírito, que vai continuar em sua trajetória evolutiva,
Eu estou plantando para colher lá. E tudo que eu plantar, eu vou colher. Se eu plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu plantar coisas más, eu vou colher coisas más. Neste capítulo 27, eu não vou ver todas, não vou falar todos para vocês. Mas eu só vou dar os tópicos para depois. Eu sei que muitos vão querer estudar conosco. Essa casa está com as portas abertas. Essa casa é uma casa de amor. E vocês que estão entrando aqui nessa casa, eu tenho certeza que quando passaram por aquela porta, vocês sentiram realmente a energia que existe aqui. Então, quando quiserem estudar, porque o estudo, quando veio a doutrina dos Espíritos, e Jesus lá há 20 séculos, em João 14 na Bíblia Sagrada, ele falou para nós: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a Deus, meu Pai, para que Ele mande um outro Consolador, para estar com vocês. E este Consolador veio através dessa doutrina dos Espíritos. Se nós realmente estudarmos pelo menos esses 5 livros da codificação espírita, ontem, dia 18 de abril, o Livro dos Espíritos fez 168 anos. Olha só a diferença de 20 séculos, na época que Jesus veio aqui, para 168 anos, quando foi lançado o Livro dos Espíritos. Esse livro foi lançado em 1864. Menos 8 anos, 160 anos. É um manual de vida. Todos nós devemos tê-lo em nossa cabeceira. Todos nós devemos guardar e abrir em qualquer página que nós necessitarmos, em qualquer momento de dificuldade, que você vai encontrar a resposta. Eu falei já para muitas pessoas, todas as palestras eu repito isso. Na época que esses livros foram lançados, a população do planeta Terra era 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Há 168 anos, a população hoje do planeta Terra são 8 bilhões e 200 milhões de anos. 8 bilhões e 200 milhões de habitantes. E cada um habitante é um espírito. Então, como Jesus falou para nós, que Deus estava criando, Deus não para de trabalhar nunca. Encarnaram aqui no planeta Terra, em 168 anos, 7 bilhões de seres humanos. Aí, nós vamos no Maracanã, 80 mil pessoas. Ontem, teve um evento, graças a Deus, quase 100 mil pessoas, falando em Deus, falando em Jesus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E nós temos que começar a pedir, não só por nós, mas pedir por aqueles seres que estão precisando. Quantos seres estão nos asilos? Quantos seres estão nos orfanatos? Quantas crianças estão abandonadas? Quantos seres estão passando fome? Quantos seres estão doentes nos hospitais? Então, quando eu fizer uma prece, Senhor Jesus, interceda junto a Deus Pai Todo-Poderoso por mim, por minha família.
eu posso também incluir: Senhor Jesus, interceda por esses seres que estão precisando de ajuda. Interceda por esses seres que estão necessitando de uma palavra, de carinho, de compreensão, de amor. Senhor Jesus, desenvolva a minha fé, para que eu possa ter condições e ter coragem para poder ajudar aqueles seres que estão precisando. Quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer, mas não posso apenas falar para vocês: façam. Cada um tem que ter a vontade de fazer, porque a vontade impulsiona o espírito. Eu tenho que ter vontade, eu tenho que mudar, eu tenho que seguir e aceitar esta convocação que foi feita em 2014 e mudar a minha vida. E eu posso, basta eu querer, porque Jesus falou a Nicodemos há 20 séculos: se quiseres ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. O nascer de novo não precisa você morrer. Você tem que ter uma mudança de pensamento, do modo de agir, do modo de querer, do modo de fazer. Você acreditar que você, como filho de Deus, e que tem a essência divina de Deus dentro de você, você pode fazer coisas maravilhosas, se você quiser. Ninguém pode fazer nada, a não ser ajudar. Se eu ajudar, se eu doar, se eu quiser dar a mão àquele ser que está precisando, tenho certeza que eu vou receber a ajuda de Deus, de Jesus, dos espíritos protetores e de luz. Tudo o que nós fizermos para o bem, tudo o que nós fizermos com amor, é abençoado por Deus. Eu sei que muitos de nós já fizemos coisas maravilhosas. Muitos de nós já ajudamos algumas pessoas. Muitos de nós já praticamos o bem e a caridade. Tanto que Allan Kardec, quando psicografou esses livros, ele colocou para a doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Porque a caridade está envolvida com o coração. A caridade está envolvida com a tua vontade de fazer, de ajudar, de querer fazer o bem, de querer fazer com que o teu semelhante seja feliz, como nós queremos. Nós queremos ser felizes. Nós estamos aqui nesta casa. Não viemos aqui simplesmente, saímos das nossas casas para passar alguns momentos sem aprender, sem raciocinar, sem querer fazer alguma coisa diferente. Então vamos fazer. Vamos mudar nosso modo de ser, de pensar, de agir. Eu sou capaz. Vamos aceitar essa convocação de Jesus. Ele falou para nós fomos chamados por Jesus para tornar o mundo melhor. Então, nós podemos tornar o mundo melhor. Venha estudar conosco. Em 1945, no livro Missionários da Luz, Francisco Cândido Xavier, ele, 1945, no livro Missionários da Luz, ele falou
o poder da prece. Alexandre fala para André Luiz: a prece não é movimento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. A prece é vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalho de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina as forças ignoradas, revela nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Nós já paramos para pensar a energia que tem o nosso pensamento? Nós já paramos para pensar que quando nós pedimos a Jesus, Ele intercede junto a Deus Pai Todo-Poderoso, e nós recebemos aquela energia que nós estamos precisando. Pedi e obtereis. Quando você está recebendo um passe, pense naquilo que você está precisando. Eleva seu pensamento, olhe para essa luz que está iluminando, a luz da sua casa, a luz do sol. Converte essa luz na luz que é transmitida através do coração de Jesus, e jorre essa luz sobre você, sobre seus familiares, sobre seus amigos, sobre aquelas pessoas que estão precisando. Basta nós queremos. Nós temos energias maravilhosas que nós podemos usar, mas nós temos que querer. Nós temos que usar a força. Nós temos que colocar uma pitadinha de amor naquilo que nós fazemos. E tenho certeza, tudo que nós fazemos com amor é abençoado por Deus, porque não foi à toa que Jesus veio há 2000 anos aqui para nos ensinar a lei do amor e do perdão. Jesus esteve aqui conosco. Jesus veio nos falar para que nós precisamos aprender a amar. Os Espíritos estão falando agora, nós precisamos aprender a amar. Não fique com seus braços cruzados. Olhe o seu irmão, como um filho de Deus. Tudo que nós fazemos de bom, nós estamos plantando. E Alexandre ainda fala para André Luiz: e você não pode ignorar que as próprias forças inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. Descem sobre a fronte humana em cada minuto bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos, que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gama, provenientes do rádio, que se desintegra incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidos pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações em sentido horizontal. Experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. 1945. Muitos de nós não lemos ainda este livro. Ele tem ali na livraria, tem na biblioteca.
Tem tantos livros que Francisco Canto Xavier psicografou. Eu até hoje fico imaginando como um ser esteve aqui conosco, conseguiu psicografar 500 e poucos livros e mais as mensagens para a mãe, mais as mensagens. E nós, que às vezes não conseguimos ler 50 livros, é um ser de muita luz, assim como Jesus. Amigos, Jesus é uma âncora. É a âncora que nós precisamos segurar no momento que nós estivermos precisando de ajuda. No momento que nós pudermos pedir, Ele nos concederá. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Nós somos seres impacientes e muitas vezes nós queremos pedir e nós queremos receber. Muitas vezes nós recebemos, porque quando eu estou com um problema, uma dificuldade, um sofrimento, e amanhã seguinte eu consigo abrir meus olhos, eu estou recebendo uma nova oportunidade para poder movimentar novamente, para poder pedir novamente, para poder continuar lutando para vencer as minhas batalhas. Então, lutemos. Acredite em você. Acredite que você é um filho de Deus e que você pode vencer tudo o que aparece na tua vida. Nunca desista. Jesus é a âncora. Os Espíritos estão falando para nós, que estão aqui para nos auxiliar e nos proteger. Os Espíritos estão falando para nós, vou repetir novamente, que nós precisamos aprender a amar. Porque o planeta Terra está passando de provas e expiações para o mundo de regeneração, onde vai haver uma crença maior em Deus, onde você vai fazer o pedido a Jesus para que Ele interceda junto a Deus e você vai receber aquilo que você precisa. Mas nós temos que ter a fé, pelo menos do tamanho do grãozinho de mostarda. Conhece o grão de mostarda? Esse é o grão de mostarda. Vê aí. Nós temos que ter a fé do tamanho do grão de mostarda. Nós temos que acreditar. O pedir e obtereis é uma forma de defesa. E Jesus fala neste livro, Boa Nova, também tem ali na livraria, tem ali na biblioteca, quando vocês quiserem podem pegar, que tudo o que nós pedimos a Deus, que não é possível que nós passemos esses séculos todos e que Deus não nos atenda. Aí vai vir minha fé. Será que eu acredito mesmo que eu vou vencer? Será que eu acredito porque eu estou passando por situações difíceis? Tem que acreditar, porque é verdade, porque nós, como os espíritos milenários, nós já temos muitas encarnações aqui nesse planeta Terra, e estamos tendo uma chance maravilhosa, porque nós estamos agora nesta encarnação, e esta é a melhor encarnação que nós temos. Quantas coisas maravilhosas que nós já conhecemos e aprendemos nesta encarnação, e a chance de nós estudarmos esses livros, a chance que nós temos para nós podermos desenvolver os nossos conhecimentos, de nós podermos aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a não ter mais ódio nem rancor no coração,
aprender a acreditar. Eu sou um vencedor. Eu sou um guerreiro. Eu posso lutar e eu vou vencer. Minha sogra, ela vai fazer agora em maio. Estamos todos ansiosos, se Deus quiser, né? Porque não sabemos exatamente qual lugar, o local da nossa fila que nós estamos, né? De repente podemos ir hoje ou amanhã. Ela vai fazer 90 anos. A minha sogra quebrou o fêmur com 85, 84 anos. E ela falou para mim: não vou ficar aqui nessa cama. Olha o poder da fé. E ela fez a operação e o médico colocou lá aquela ajuda lá que eles fazem. E minha sogra hoje anda, dança, faz tudo, está sempre aqui almoçando conosco. E semana que vem nós temos um almoço maravilhoso aqui. Aqueles que puderem, venham. Não é nem pelo dinheiro, não é pela comida, mas é pelo prazer de você estar reunido, porque aqui, como nós falamos, é uma casa de amor. E aqui a energia é tão maravilhosa que você, quando sai daqui, você se sente bem, maravilhosamente bem. É o que nós estamos aqui fazendo. Se nós estamos aqui, é para nós sairmos daqui bem. É para que nós possamos realmente acreditar. Eu fui na casa do doutor Bezerra de Menezes. Eu recebi as energias que eu estava precisando. E eu vou continuar lutando. E tem mais. Nesse livro, olha só que coisas maravilhosas. Em 1945, Franciscano Xavier psicografou esse livro. E as emanações da natureza psíquica que envolve a humanidade, proveniente das colônias dos seres desencarnados que rodeiam a Terra. Em cada segundo, cada um de nós recebe trilhões de raios de várias ordens e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimos afastadas de nós. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos expedidos pela prece, pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio de sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energia da divindade. O potencial de emissão pertence aos seus esforços individuais e todos devem devotar com fervor ao aproveitamento dos bens recebidos, e cada filho de Deus é herdeiro da possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Como eu falei, depende da nossa vontade. Depende de você acreditar que pode. E nós, se acreditarmos que somos filhos de Deus, nós podemos. Nós podemos fazer coisas maravilhosas. Nós podemos ajudar os nossos semelhantes que estão precisando, que estão passando. Você imagine, 8 bilhões e 200 milhões de habitantes. Quantos seres não estão precisando de ajuda? Quantos seres não estão precisando de uma palavra, de carinho, de compreensão, de amor?
Quantos seres não estão precisando de perdão? Abra seu coração. Vamos começar a pensar no dia de amanhã. É um dia de Páscoa. É um dia para nós nos reunirmos com a família. É um dia para nós doarmos amor. Se você não tem uma família, procure alguém para você poder doar amor. Vá numa casa de idosos. Vá no orfanato de crianças. Vá no hospital onde tem doentes. Vá na rua e vê aquelas pessoas que estão precisando de um carinho. Jesus veio nos ensinar isso. É para nós aprendermos que eu posso fazer se eu quiser. Se eu quiser. Se eu não quiser, eu vou ficar em casa de braços cruzados, esperando a vida passar, vendo televisão. Mas eu posso fazer coisas maravilhosas se eu quiser. Olhe só, olhe quanta força tem o pedir e obtereis. Olha quantas forças, porque Jesus falou para nós. Deixa eu ver se está aqui. Bate e a porta se abrirá. Procura e achará. Pede e obterás. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Tudo isso depende de mim. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Não só ficar de braços cruzados, esperando que alguém faça por mim. Lute. Acredite. Jesus não abandona seus filhos. Ele falou para nós que Ele estaria conosco quando um ou mais estivesse reunido em seu nome. Ele estaria presente. Jesus está presente. Porque nós estamos aqui reunidos em seu nome. Nós estamos falando de coisas boas, de coisas para que nós possamos realmente acreditar. Alguém já pediu para melhorar moralmente? Os Espíritos estão falando para nós que além de nós aprendermos a amar, além de nós aprendermos a perdoar, nós temos que modificar o nosso modo de ser, de pensar e de agir. Nós temos que modificar a nossa forma moral. Porque desde que Jesus veio, a evolução moral nossa, ela é mínima. Mas está aqui. Vocês acreditam que alguma coisa de vocês ou nossa nos pertence aqui na Terra? Alguém leva alguma coisa quando vai? Tudo pertence a Deus. Vocês acreditam que quando fazem alguma coisa de errado, ninguém está vendo? Deus está vendo. Vocês sabem que Deus não castiga ninguém. Deus nos ama. Deus nos criou para aprendermos e desenvolvermos o amor. Quem se castiga somos nós pelos erros que nós cometemos. Então, quanto mais eu andar no caminho certo, quanto mais eu andar naquele caminho que Jesus nos ensinou, quanto mais bem eu fizer e auxiliar alguém, pode estar certo, eu vou receber o bem. Andar o caminho certo, melhorar moralmente, modificar a sua vida, vigiar o teu pensamento. Tantas coisas que nós ainda talvez não tenhamos capacidade de executar, porque nós não somos anjos. Mas nós podemos começar a dar o primeiro passinho.
a olhar, e quando eu errar, tentar não errar mais. E quando eu prejudicar alguém, chegar para aquele alguém, ter a humildade de pedir perdão, pedir desculpas, dar um abraço naquele ser. Nós vamos ter amanhã uma oportunidade maravilhosa. A Páscoa é renascimento. E nós podemos renascer para o bem, para a caridade, para o amor. Todos nós fazemos prece quando nós abrimos nossos olhos de manhã cedo. Devemos fazer. Os Espíritos estão falando nesse capítulo 27, quando vocês quiserem, leiam. E no capítulo 28 tem uma coletânea de preces. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, abre no capítulo 28. Tem preces que os Espíritos passaram para nós, maravilhosas. Faça a sua prece. Porque nós tivemos uma noite. E durante a noite nosso espírito ele se liberta. E ele pode ir para qualquer lugar. E é por isso que durante o dia nós corremos muitos riscos. Muitas situações difíceis. Muitos pensamentos negativos. E à noite, depois de nós tomarmos nosso banhozinho, deitarmos na nossa caminha, nós fazemos uma prece. A prece pode ser um louvor a Deus. A prece pode ser um pedido. A prece pode ser um agradecimento. Nós agradecemos a Deus por termos vencido aquele dia. Muitos dormem e não fazem uma prece. Quando você faz uma prece, o teu espírito, quando você está dormindo, o teu espírito se liberta. E ele pode ir para qualquer lugar. E quando você faz uma prece, pode estar certo que ele vai receber a companhia de espíritos protetores, de luz, de paz, abençoados. E ele pode ir ajudar, ele pode ir trabalhar, ele pode também fazer coisas maravilhosas. Onde quer que nós estejamos, a qualquer momento do dia, nós podemos elevar nossos pensamentos e pedir a Deus, pedir a Jesus, pedir a todos os espíritos protetores para que eles intercedam junto a Deus por nós, por aqueles seres que estão precisando. Façam prece onde vocês quiserem, onde vocês estiverem, todas as vezes, porque quando você faz uma prece, você tem uma ligação para com Deus, ou para com Jesus, ou para com aqueles espíritos protetores e de luz. Amigos, quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer. E eu queria pedir a vocês nesse dia, porque amanhã vai ser o dia da Páscoa, e nós gritamos a muitos de nós, Barrabás, na época que Jesus é crucificado. Então eu queria pedir a vocês para olharem para essa luz, fecharem os seus olhos, pensarem na luz que é transmitida através do coração de Jesus. Aquela luz que sai do seu coração, como aquela luz que cegou Paulo de Tarso na estrada de Damasco. E pensar nesses seres que precisam de luz, de paz, de amor. E pensar naqueles seres que precisam de perdão. E pensar naqueles seres que precisam de ajuda. E pensar naqueles seres familiares, amigos, que desencarnaram, que precisam de uma oração, de uma prece, de um pensamento. Senhor Jesus, interceda junto a Deus Pai Todo-Poderoso por esses seres. Nós lhe pedimos imensamente para que vós dê a eles a luz, a paz, a proteção, para que eles possam seguir a sua trajetória evolutiva e que vós possais nos proteger hoje e sempre. Amigos, está terminando. Eu gostaria que cada um olhasse para o lado
e falasse para o teu amigo que está ao teu lado: uma feliz Páscoa. Obrigado por vocês estarem aqui. Que Deus, ao Senhor Jesus Cristo, nos abençoe. Por favor, transmitam energia de amor. Feliz Páscoa. Muita luz para vocês. Graças a Deus. Bem, agradecemos muito ao seu Jaime pelas suas palavras, que nós possamos levar conosco esse sentimento de amor e de luz que Jesus nos deixou. Então vamos passar agora para o momento do passe. Peço aos passistas que ocupem seus lugares, por favor.